Contra o Renato Gaúcho do Flamengo, e o Flamengo está virtualmente classificado à semifinal, faz 4-1 fora de casa, com seu trio de ataque deitando e rolando e brilhando mais uma vez. Começamos o assunto Flamengo, a vitória do Flamengo com o Renato Gaúcho, que concedeu a entrevista logo depois do jogo. Olha, eu acima de tudo, eu procuro treiná-los de todas as formas. Eu estou muito feliz com o meu grupo. Infelizmente nós tivemos essa derrota no último domingo para o Internacional. Nós não estivemos tão bem quanto nos outros jogos. O Internacional soube aproveitar as suas oportunidades, merecidamente nos venceu. Mas eu sempre falo, o Gabriel acabou de falar também, o Flamengo não é o melhor time do mundo. E os melhores times também perdem. Nós perdemos. Mas a gente sempre tira proveito das derrotas, das vitórias. Eu sempre tenho que corrigir alguma coisa no time. Agora, o torcedor pode ficar tranquilo mesmo, porque trabalho que não falta. Tenho procurado corrigir alguns defeitos que a equipe vem apresentando, mas nós não vamos ganhar todos os jogos. Não é só o Flamengo, as outras equipes também. Os melhores times do mundo não ganham todos os jogos. Infelizmente nós perdemos. Ninguém queria perder, nós perdemos. Mas o mais importante de tudo é que 3 dias depois nós entramos numa outra competição, no caso hoje, pela Libertadores. Um jogo muito difícil aqui no Paraguai, diante do Olímpia. E a equipe voltou a ser o Flamengo. Então, como eu falei no final de semana, digamos que foi um acidente de trabalho, aquele jogo. Hoje a equipe já voltou a jogar muito bem, a criar, a fazer gols. E conseguimos um bom resultado nos primeiros 90 minutos. Sabemos que nós temos mais 90 minutos, mas agora vai ser lá no Brasil. Jogos em que o Flamengo de Renato Gaúcho converteu chances. São 9 jogos, 88% de aproveitamento, quase 89%, 29 gols marcados, 8 gols sofridos, e vai que vai, né? Tropeçou do jeito que tropeçou no final de semana, mas basicamente, ou quase todas as vitórias do Flamengo da era Renato foram por goleada, marcando muitos gols, especialmente a de hoje. Praticamente garante o Flamengo na semifinal da Copa Libertadores. A diferença de postura, né? A diferença de interesse, de foco, acho que de todos, na comparação com o jogo de domingo, foi absurda, Jean. Foi, embora eu ache que o Flamengo não fez hoje um dos seus melhores jogos sob o comando do Renato, né? A gente viu atuações muito melhores, especialmente pelo primeiro tempo. Achei que o primeiro tempo foi até surpreendente. O Flamengo é muito superior e esse golaço, né, o primeiro gol, acho que mostra um pouco daquilo que a gente estava falando, da capacidade técnica, muitas vezes, resolver jogos em que você não está bem. Não acho que, pela diferença que existe entre Olímpia e Flamengo, o Flamengo estivesse bem no primeiro tempo. Mas aí a bola cai nesse trio, inclusive, que acabou resolvendo ou marcando o primeiro gol, e acontece o que aconteceu. Depois, no segundo tempo, acho que ficou até barato para o Olímpia, né? Porque no segundo tempo a gente acabou vendo a diferença mesmo, que é a diferença entre Flamengo e Olímpia. Então, o problema é que as avaliações em relação ao Flamengo, elas são sempre, né, elevadas à enésima potência, é uma coisa, sempre tudo, perde um jogo, é um desastre, porque é o time que ganha o jogo, é o melhor time do mundo, como disse o Renato, ele disse que não é o melhor time do mundo, mas que é visto muitas vezes como o melhor time do mundo. Hoje eu acho que foi uma boa atuação na média, mas uma atuação até irregular. Agora, o Flamengo é muito melhor tecnicamente que o Olímpia e por isso acabou levando essa vantagem que, repito, para mim coloca o Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores. Não tem muita discussão aí, porque não dá para imaginar um feito como esse do Olímpia jogando em Brasília. Aí os lances da grande goleada do Flamengo. O Gabigol, ele acaba participando, né? Ele que gerou polêmica no final de semana pela expulsão, do jeito que saiu e tudo mais. Hoje ele entra no noticiário, como espera o torcedor do Flamengo, ele participa de todos os gols, né? A construção da jogada do primeiro, faz 2, dá de presente o gol para o Vitinho, a participação do Gabigol em todos os lances dos gols construídos pelo Flamengo. Mas não dá para destacar só o Gabigol, né? É impressionante como o trio hoje estava iluminado, Pedro.
É engraçado, né? O Gabigol parece que ele rende melhor quando provocado. Ele até reposta ali uns números do SofaScore, da estatística, onde ele diz: me critiquem mais. Só que a gente não estava criticando o desempenho dentro de campo, mas o comportamento na expulsão. E aí, mordido e aí motivado, faz o que fez hoje. E sim, não só ele, mas muito do trio. O primeiro gol, acho que é um desenho disso que você falou. Ele se afasta da área, ele se movimenta mais uma vez, ele encontra o Bruno, e o Bruno muito feliz faz o que o Gabigol fez até no quarto gol. Acho a Arrascaeta melhor posicionado para finalizar. Impressionante como se entendem. Agora, uma coisa do jogo que não ficou claro para mim, eu falei no início, e Ângelo falou agora também, não foi uma atuação brilhante do ponto de vista coletivo do Flamengo, irregular. Se a gente pega para ver essa sequência, né, aquele gráfico que a gente mostrou ali, de 4 ou mais gols em muitas partidas com o Renato, talvez essa das partidas com mais gols tenha sido a mais irregular. Mas eu não consegui entender, o Renato também não se aprofunda muito sobre isso, porque tem duas explicações. Uma é que eles não conseguiram impor o ritmo no início, porque o Olímpia até chega a pressionar. Não sei se exatamente o Flamengo não conseguiu impor seu ritmo ou se foi uma escolha estratégica do Renato, entendendo a fragilidade do adversário, recuar, chamar e dar campo para o Flamengo partir com esse trio que você citou, Paulo. Isso acho que ficou uma curiosidade, porque se foi uma estratégia, ela foi muito bem executada. O Flamengo quase que durante o tempo inteiro chama o Olímpia para o seu campo e sai em velocidade. Por isso, criou o volume de chances que criou durante todo o jogo. Agora, preocupa se não foi exatamente uma estratégia. Renato fala em voltar a ser Flamengo. Então eu penso que ele queria um time intenso desde o início. E o Flamengo não conseguiu exatamente. O Flamengo sofreu muito na parte defensiva. Quando a gente sempre bate na tecla aqui, o torcedor às vezes fica chateado, é por isso. O Flamengo ainda sofre muito na fase defensiva. Seja na recomposição, seja no momento da transição, seja na bola que vem por cima, o Flamengo ainda está sofrendo muito. Contra o Olímpia, não sofreu hoje. Não sofreu mais do que deveria hoje. Não vai sofrer em Brasília na semana que vem. Mas vai pegar times mais qualificados pela frente. Seja numa briga do Brasileiro, seja na Copa do Brasil, seja nas fases posteriores da Libertadores. Então acho que isso o Renato precisa pensar muito. Do meio para frente, quando tem campo, quando tem movimentação, quando tem Gabigol, Bruno Henrique trocando, se movimentando. Hoje, mais uma vez, os dois até mais afastados da área, sabe? Um pouco mais quase que num 4-4-2, os dois bem abertos, se movimentando e trocando bastante. É isso que a gente viu. As chances são criadas. Agora, quando não tem a bola, acho que ainda preocupa muito e o Renato precisa pensar nisso. Semana que vem é o Olímpia, mas teremos times melhores pela frente. O Olímpia, para mim, eu falei disso, então não tenho porquê de mudar de opinião, já que o campo não mostra o contrário. O Olímpia, para mim, foi o pior dos 16 times que passaram para o mata-mata da Libertadores. Ele é o pior das 8 equipes que restam na competição. Como eu disse antes do jogo do Flamengo, uma baba para o Flamengo. E eu concordo que o Flamengo não fez o seu melhor jogo coletivamente, porque em alguns momentos ele não consegue pressionar como de hábito. Uma coisa que eu não considerei na hora de fazer a minha ideia inicial antes do jogo, e que eu deveria ter considerado, era o estádio acanhado, com algum público, e a capacidade que o Olímpia teve de tornar o jogo, do ponto de vista físico, da competitividade, desconfortável para o Flamengo. O que tem a ver também com o tipo de arbitragem que o Flamengo não está acostumado. Porque a arbitragem do Brasil permite menos contato do que uma arbitragem como essa do jogo do Flamengo. E isso, em alguns momentos, acabou, acho, tirando um pouco a concentração dos jogadores do Flamengo. E por isso, creio, não conseguiram manter o padrão do perde, pressiona, recupera, deixa o jogo insuportável para o adversário. No segundo tempo conseguiu. Né, a partir do momento em que se sentiu confortável no jogo e o Olímpia foi caindo um pouco nessa questão física e foi sucumbindo diante da qualidade, da gigantesca superioridade técnica do Flamengo, se comparado à equipe paraguaia, o jogo ficou com a cara que o Flamengo costuma impor quando joga bem. Acho que um pouco mais de inspiração teria aumentado a goleada, mas no final das contas o que importa é que o time está classificado, já está na semifinal da Libertadores. É impossível, né? Seria o maior desastre da história do clube. Eu estou pensando em todos, né? Em Cabanhas e tudo mais, ser eliminado por uma equipe tão ruim quanto essa do Olímpia, com a vantagem que o Flamengo tem, com a diferença de qualidade. O Flamengo está na semifinal. Eu não diria impossível nunca. Eu não diria impossível nunca. Essa dá para cravar. Vai saber. Mas se quiser, essa dá pra cravar. Olha o que é poder de fogo. Passou, mas... Olha o que é poder de fogo. A gente tá falando de um 4-1 e discutindo aqui, mas não jogou isso tudo, né? Pois é, rapaz. Porque no fim das contas é isso, né? No padrão Flamengo, né, Léo? Muito no alto. O time tem uma capacidade imensa de criar chances e finalizar chances. E quando você fala assim, mas podia ter feito 6-7, estatisticamente não é assim que funciona, né? Se você cria 7, 8 chances grandes, você não vai fazer todas, você vai fazer uma parte delas. Se
Se pegar uma métrica que é muito usada hoje, né, que é do expected goals, que é a expectativa de gols, o Flamengo teve 4,46, então quase bateu ali, né? Como não tem meio gol, não ia bater exatamente, mas ficou dentro da expectativa de gols pelo que o time criou dentro do jogo. Então, acho que é por aí, mas você vê como a régua tá alta. A gente está falando de um 4-1 com sobras, que poderia ter sido mais até pelo volume de chances criadas, mas ficou na média, e a gente está discutindo o quanto esse time pode jogar mais. Mas de fato é isso, é um adversário que exige muito pouco. E às vezes você faz o que o adversário te exige, né? É pouco. O Flamengo não precisou de muito para fazer 4-1. Gustavo Henrique e Léo Pereira. Mais uma vez foi essa a dupla de zaga do Flamengo. É lógico, todas as ponderações têm de ser feitas. Né? O Birner já disse, o time mais fraco tecnicamente do mata-mata. Tem lá o Santa Cruz, que não é mais o Santa Cruz de outros tempos, quando brilhava no futebol europeu. Mas é uma dupla sólida o suficiente para que o torcedor rubro-negro possa acreditar que, quando usada, não vai dar tantos sustos como dava antes da chegada do Renato Gaúcho. Existe aí o mérito do Renato Gaúcho para que essa dupla cresça de produção, se é que está crescendo, Pedro? Eu acho que não tem nada de tranquilidade, Paulo. Tem duas coisas que a torcida do Flamengo pega muito no pé, seja contra o Olímpia, seja nos outros jogos. Fez 4, poderia fazer 7, e sempre tem um problema com o Léo Pereira, ou com o Gustavo Henrique, ou com o Bruno Viana, principalmente, ou quando não lamentam o excesso de lesões do Rodrigo Caio. Eu não acho que tem tranquilidade. Eu acho que quando o Gustavo Henrique demonstrou uma mínima evolução nesse início de trabalho do Renato Gaúcho ali ao lado do Rodrigo Caio, passava muito, eu até frisava isso, passava muito pela mudança de posicionamento do Arão, e como a defesa ficou mais protegida, e não necessariamente por uma evolução na linha de marcação da defesa do Flamengo. A defesa passou a ficar mais protegida quando o Felipe segurou um pouco mais, o Isla não era tão espetado, então você tinha uma linha de 4 ali da zaga, e você tinha 2 jogadores mais fixos ali, o Arão mais fixo, e o Diego até ficando um pouco mais pelas mãos do Renato. Então isso protegia a defesa. Agora, quando precisa, o Flamengo joga assim, o Flamengo joga com intensidade, joga no campo do adversário. Quando precisa trabalhar bem essa recomposição, esse momento, essa transição defensiva, e quando a bola chega pelo alto, o torcedor está longe de estar tranquilo. E hoje foi mais uma prova. Hoje, no lance do gol, inclusive, em todas as câmeras, a gente fica reparando o Léo Pereira. O Léo Pereira não sabia quem marcava no gol do Olímpia. Ele fica parado ali, posicionado entre o Gustavo Henrique e o momento ali da bola. Ele tinha que estar em alguém ali, não estava. O Flamengo tem privilegiado um pouco mais essa marcação individual quando a bola está chegando por cima. O Léo Pereira não sabia exatamente o que fazer. Então chega um Gustavo Henrique para compensar um cara que deveria ser do Léo, chega o Isla tendo que ficar com 2, então ele vai no da frente, acaba disputando a bola e a bola sobra para o cara que está atrás dele. Então tá longe de ser a tranquilidade. Mas aí o erro é coletivo, né? Henrique, ainda não. O erro é coletivo, só que Léo Pereira e Gustavo Henrique sempre tem um dos dois, o erro é coletivo, mas o Léo não poderia estar ali quase que caçando borboleta, entende, Vitor? Eu acho que é uma situação que, no erro coletivo, é a representação, é o Léo ali, o posicionamento está errado. Ele não sabia onde ele encaixava. Então acho que tem muito disso. Não dá para ter tranquilidade com essa linha defensiva. Tem o erro coletivo, mas tem um erro de uma dupla que não consegue se entender. Nesse momento de bola levantada, essa dupla não se entende. Entendeu? Então acho que tem uma mudança do Renato, que talvez vá demorar para render o fruto que ele espera, só que eu acho que essa dupla está longe de passar qualquer segurança. Quando foi bem a zaga, é porque tinha uma proteção maior do que no período do Rogério Ceni. Então, eu acho só que pelo mau começo que esses dois tiveram pelo Flamengo, quando houver um erro coletivo, ainda que você tenha outros jogadores envolvidos, né, que não estão bem na partida e tal, o foco vai ser em cima deles. A